A alma de Manuel Salles, Cícero João de Olinda, Edith, Enilda e Adolfo Klaus, Áurea Walter, Cláudio Baltar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia àqueles que se encontram aqui na igreja, àqueles que nos seguem pela Rádio Clima FM, pelo Facebook da nossa paróquia, que transmitem diretamente aqui da igreja esta Santa Missa. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximarmos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra azul. Foi Ele amado. Nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, glorificamos. Oremos, ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso
vosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda a obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto Da pessoa que o invoca. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: viverei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abre nosso coração. E então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha.
combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a eles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Clima, queridos internautas que nos seguem pelo Facebook da paróquia, é interessante que Jesus não foi morto pelos pecadores do seu tempo. Ele não foi condenado por aqueles que tinham uma prática religiosa distante do templo. Ele não foi assassinado por aqueles que viviam à margem da sociedade, mas ele foi condenado, assassinado, morto, exatamente por causa dos líderes religiosos do seu tempo, que pensavam que Jesus era uma ameaça à sua religião e por isso queriam eliminá-lo. E é claro que eles procuravam encontrar motivos para acusar e condenar Jesus. E uma das coisas que eles não entendiam, criticavam e condenavam, era que Jesus vivia com os pecadores do seu tempo. Como podia isso? E por mais que Jesus dissesse que convivia com os pecadores, não para apoiar o que de errado eles faziam, mas sim para poder salvá-los, aquilo não era suficiente. E por quê? Porque eles se sentiam, os líderes religiosos do tempo de Jesus, como donos da salvação. E por isso só queriam que fossem salvos aqueles que rezavam pela cartilha deles.
Eles se sentiam proprietários de Deus, eles se sentiam donos da verdade, eles se sentiam os únicos que, como dirá Jesus certa vez sobre eles, nem entravam no céu, nem deixavam ninguém entrar. E é aí que você vai entender o porquê desse evangelho de hoje. Quando Jesus, ao dizer o reino dos céus ele está dizendo o jeito que Deus age é assim. E o que é que Jesus disse que Deus age? Ele disse que Deus é como esse patrão que vai em busca de operários durante todo o dia. Na antiguidade, meu irmão, minha irmã, no tempo de Jesus, não tinha direito trabalhista. Ninguém tinha carteira assinada, nem ninguém tinha emprego permanente. As pessoas viviam de diárias. E por isso, uma praça como essa da nossa igreja matriz era para toda manhã estar apinhada de gente procurando trabalho. E aí o pessoal ia passando na praça da cidade, pegava um, pegava outro. Eles passavam o dia trabalhando, sem proteção, sem segurança, sem nenhum direito. E no final do dia, eles recebiam aquilo que tinha sido contratado. Voltavam para casa, no outro dia, vamos arriscar novamente essa mesma luta. E era assim a vida de um trabalhador no tempo de Jesus. Daí a importância dos nossos direitos trabalhistas, aquilo que nós suamos muito para conquistar e conseguir, e que não devemos abrir mão de modo tão fácil. Então esse patrão ele vai chamando diaristas para trabalhar na sua vinha. Mas é interessante, porque ele tem uma insistência para que ninguém fique desocupado. Ele tem uma insistência para que todos possam ir trabalhar. Ele tem o desejo de que ninguém fique desocupado. E por que isso? Porque Ele é Deus. É a bondade de Deus que durante toda a nossa existência passeia pelas praças de nossa vida, chamando as pessoas para irem trabalhar na sua vinha, ou seja, para serem salvos. E Deus vai diversas horas do dia. A uns ele chama de madrugada. É aquela pessoa que desde criança já vai para a igreja, já aprende a rezar, já aprende a conhecer a palavra de Deus. E outros ele vai chamar na última hora, às 5 horas da tarde. São aqueles que são chamados no último momento. É o ladrão da cruz que Jesus salva na hora da morte. E são tantos que diante do aproximar-se da morte, na última hora se convertem. E todos eles, desde o de madrugada, quem é cristão desde criança, até aquele que se converte na hora da morte, todos recebem o mesmo pagamento, que é o reino dos céus. É claro que isso, para quem se sente dono do céu, isso para quem tem o seu coração inchado pelo seu orgulho de certezas, é inaceitável. Como pode uma pessoa que desde criança caminhou na igreja, como pode uma pessoa que desde criança fez penitência, sacrifício, que renunciou a tantos prazeres na sua vida para poder obedecer à vontade de Deus, ir para o mesmo céu de alguém que passou a vida toda pintando e bordando e só na última hora se converteu? Mas é porque Deus é misericórdia. Ele é bondade. E quando aqueles operários que mais trabalharam começaram a resmungar contra o Senhor, que deu o mesmo pagamento a todos, o dono faz 3 perguntas, que é Deus que nos responde. A primeira pergunta que ele faz
amigo, eu não estou sendo injusto. Eu não te prometi uma moeda de prata pelo dia de trabalho. Toma o que é teu, cala a boca e vai-se embora para casa. É Deus que nos diz: eu não te prometi a salvação, eu vou te dar a tua salvação. Toma a tua salvação e cuida dela. Para de te meter na salvação dos outros. Às vezes a gente se mete na salvação dos outros. A gente julga, a gente condena. Fulano não vai para o céu. Se ciclano não fizer isso, não vai ser salvo. E a gente vai se metendo na salvação das pessoas. Cuida da tua salvação e para de cuidar da salvação dos outros. Eu lembro sempre uma senhora uma vez da igreja, que uma vez ela foi se confessar. Aí ela disse: padre, olhe, era a confissão dela, né? Padre, olhe, não dê a comunhão para fulana não, porque ela é minha vizinha e ela faz isso, faz aquilo outro. Aí eu perguntei: mas você veio confessar seus pecados ou os pecados da fulana? E às vezes é assim, a gente vem se confessar os pecados do marido, a gente vem confessar os pecados dos filhos, a gente vem confessar o pecado dos inimigos. Então o homem diz: toma teu dinheiro, cuida da tua vida e vai para casa, eu estou te pagando o que eu contratei. Cuida da tua salvação. E geralmente aquela pessoa que vive olhando a vida dos outros para condenar, cuidar da salvação dos outros, não cuida da sua própria salvação. E aí vai ter uma surpresa no céu, que talvez aquele que você condenou vai entrar, e você que não cuidou da tua própria salvação não vai entrar. Então a primeira resposta do homem é isso: cuida da tua salvação. Eu prometi dar a salvação, toma o que é teu, vai para casa. A segunda pergunta do homem é: eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? E aí mostra que a salvação não é uma propriedade de ninguém, é de Deus, e Ele dá a quem Ele quer. Talvez você assim pergunte: peraí, padre, se Deus dá a salvação a quem quer, até mesmo a uma pessoa que só se converteu no final da vida, o que adianta então ir para a igreja? O que adianta rezar? O que adianta fazer o sacrifício? Eu vou pintar e bordar, na hora da morte eu me converto. Mas aí é quando você não entende que a salvação não se compra. Você demonstra desse jeito que a tua fé não é sincera, não é de amor a Deus, é porque você quer comprar Deus. E às vezes a gente quer comprar Deus. Nossa participação na missa não é sincera, não é prova de amor. Nossas orações não são sinceras, nossa penitência não é sincera, porque tudo isso fazemos para comprar o céu. E se Deus não der o céu, a gente vai resmungar lá em cima: mas eu fui para a missa todo dia, mas eu rezava todo dia. Mas você fazia por interesse e não por amor. Não venha para a missa por interesse, venha porque ama a Deus. Não faça o bem por interesse, faça porque você ama a Deus, e aí isso valerá. Então o patrão diz: eu sou o dono, eu faço da salvação o que eu quiser. Eu dou a salvação a quem eu quero, é um direito meu. E ninguém pode se achar que comprou a salvação. Ninguém. Todos nós seremos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo e porque Ele é bom. Porque o ser humano, por mais coisas que ele faça, não pode comprar o céu.
não pode obrigar Deus a salvar. A nossa salvação sempre foi e sempre será graça de Deus, que nós recebemos de graça. E a última resposta, para terminar, ou melhor, pergunta que o homem faz, para terminar a nossa conversa desse domingo, é quando ele diz, e aí ele atinge o centro do problema: ou você está com inveja de mim porque eu sou bom? Às vezes a gente tem inveja da misericórdia de Deus, porque nós somos de certa forma hipócritas, porque para mim, para os meus pecados, para os meus erros, eu quero que Deus seja misericórdia, eu quero que Ele esqueça minhas faltas, eu quero que Ele me perdoe. Mas quando é o erro do outro, sobretudo se é meu inimigo, eu quero que Deus seja justo, e quero que Deus faça meu inimigo pagar tudo que ele fez de errado. A mim não, a mim que Deus perdoe, que Deus esqueça, que Deus não me trate segundo os meus pecados. Mas o outro, se for meu inimigo, eu quero que Deus seja justo, que pague tudo, que tenha castigo, que tenha punição, para ver o que fez de errado. É que a gente é hipócrita. Só que isso, meu irmão, minha irmã, não é justiça. Isso que você quer é vingança. E vingança não é a justiça de Deus. Deus é misericórdia. Não é que Ele passa a mão na cabeça e quem cometeu o erro é como se nada fosse. Mas Ele é justo, porque Ele olha o coração da pessoa. Ele olha o seu interior, Ele nos julga a partir de dentro, e por isso Ele é misericordioso. Talvez uma pessoa que muito errou na vida, talvez uma pessoa que cometeu coisas abomináveis, seja alguém que na sua vida foi injustiçada, traumatizada, não teve o amor necessário e por isso se tornou essa mente maldosa, esse coração criminoso. Por isso, meus irmãos e irmãs, que ninguém pode julgar, só Deus que entra no coração pode julgar. E por isso que às vezes alguém que para nós é condenável, para Deus pode ser perdoável. E por isso que Ele é bom. E às vezes essa bondade de Deus desperta a nossa inveja. Porque a gente queria que fulano pagasse, a gente queria que cicrano fosse castigado, a gente queria que Deus fizesse com que ele sofresse bem muito, porque ele me fez sofrer. Mas aí é quando nós temos a inveja da misericórdia de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que no dia de hoje nós possamos sentir a consolação e ao mesmo tempo a provocação de Deus. A consolação de que Ele é esse Pai que quer a nossa salvação, que constantemente passa pela nossa vida chamando: venha para a minha vinha, venha para o reino de Deus. E que vai chamar alguns cedo, outros tarde, mas nos chama, mas que ao mesmo tempo nós nos sintamos provocados. Será que eu não tenho inveja da bondade de Deus? Será que eu não estou confundindo na minha vida justiça com vingança? Será que eu não me sinto dono de Deus para poder condenar uns e salvar outros? Que o Senhor nos ajude a ter um coração semelhante ao dele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há e envia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, roguemos ao Senhor que nos conceda tão somente o que corresponda à sua vontade, ao seu plano de amor. Digamos confiantes: ouvi nossa prece, Senhor. Ouve nossa prece, Senhor. Iluminai, Senhor, a Igreja, que busca orientação e fortaleza na vossa palavra e deseja realizar vossos desígnios, nós vos rogamos. Ouve nossa prece, Senhor. Dai aos ministros e servidores das comunidades o senso de justiça e de generosidade, que provém do amor ao vosso reino, nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Despertai a consciência dos governantes e legisladores sobre o dever de proporcionarem ao povo trabalho e vida digna, nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Abençoai os trabalhadores, os desempregados e os aposentados, e ajudai-os a crescer em dignidade e realização pessoal, nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Persuadi os donos e gestores das empresas e organizações sobre a necessidade imperiosa de serem justos no trato com seus subordinados, nós vos rogamos. Ouvi nossa prece, Senhor. Acolhei, ó Pai, as súplicas que vossa família aqui reunida vos apresentou por Cristo nosso Senhor. Amém. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. Mesmo quando eu preparou, aqui está. O novo teu coração jorrará no nosso lar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa toda a gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa toda a gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar, o sonho da paz mundial. A luz acesa e a fé que palpita hoje em nós. Livre aberto da luz e derrama. No nosso altar, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa toda a gente é irmão. O Deus da Vida se faz comunhão. a liberdade. A igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão. O Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Podem deixar para fazer as ofertas depois, não saiam agora dos lugares, por gentileza, fiquem no lugar. Na hora de sair, tem um cestinho, aí você faz a sua doação. A gente agradece, mas não pode estar andando na igreja nesse momento, tá certo? Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir, por este sacramento,
o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vi em socorro de todos os mortais com a vossa divindade. E servir-vos de nossa condição mortal, para nos libertar da morte e abrirmos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Rui
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembramos o Padre Cícero Romão Batista, hoje, dia 20, recorda o seu falecimento no dia 20 de julho. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entreis em minha morada, mas dizer uma palavra eu serei salva. quem for comungar, permaneça em pé. E você que nos escuta pela Rádio Clima FM e Facebook, passamos agora a oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesse comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Senhor, e segue o caminho que Deus me indicou.
e segue seus mandamentos. Seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai. Porque muito amor, feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. Seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graças de bom coração e estende sua mão ao sem voz e sem vez, terá no banquete um lugar para si. Porque muito amor, Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. Seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Deus da vida e da saúde, nós vos suplicamos. Os doentes, Curai, os médicos e enfermeiros, protegei, os cientistas, iluminai, os governantes, inspirai, os necessitados, socorrei, os tristes, alegrai, os falecidos, acolhei, os seus familiares consolar. e a todos nós defendei. Amém. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Reforçamos o lembrete de que estamos tendo missa diariamente aqui na Igreja Matriz, de segunda a sexta, 9 da manhã e 6 horas da noite. É a missa que é transmitida pela rádio e também pela internet. É uma ótima opção para aquelas pessoas que ainda estão receosas de vir no domingo, que tem um número maior de pessoas. Então, 9 da manhã e 6 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Para essas missas, atenção, só para essas missas de segunda a sexta, não precisa pegar a senha, porque o número sempre é menor daquele que é o limite permitido. Segunda a sexta, é só vir para a missa e participar. Para o sábado à noite e domingo, é necessário para a gente poder organizar a quantidade de pessoas. Vamos nos confiar à nossa padroeira, Senhora Santana, pedindo a ela por todos os pecadores, todos que se encontram pelas praças da vida e que são chamados por Jesus a entrar no seu reino, a trabalhar na sua vida. Senhora Santana, gloriosa padroeira, mãe da mãe de Jesus, no livro que apresentais à vossa filha, eu escrevo minhas dores e alegrias, minhas intenções e necessidades, e peço que pelas mãos de Maria sejam apresentadas a Jesus. Amém. Senhora Santana, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concedei, ó Deus, a vossos fiéis a bênção desejada, para que nunca se afastem de vossa vontade e sempre se alegrem com os vossos benefícios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Rádio ouvintes da Clima FM e vocês que nos acompanham também pelo Facebook. Aqui encerramos a nossa transmissão.
Prometemos voltar no próximo domingo, se Deus assim permitir, e voltemos direto para os nossos estúdios. E tenham todos um bom dia.